A personalidade de Deus disse: a pessoa que vive no centro da vida familiar obtém benefícios materiais executando rituais religiosos e, deste modo, satisfaz seus desejos de desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos. Ela age repetidamente desta maneira. Então, aqui esse verso, ele diz, Atadyo Griha Medium. Prabhupada vai falar mais sobre isso, né, no significado, o que é um Griha Medium ou Griha Medi. Agora, interessante que nesse verso, porque se diz que existem como metas, não é, de seres humanos, que é chamado de Dharma, Artha, Kama e Moksha. Dharma, religiosidade; Artha, desenvolvimento econômico; Kama, gratificação dos sentidos; e Moksha, liberação. É interessante que nesse verso fala-se sobre Dharma, Artha e Kama, mas não fala sobre liberação. Então isso aqui define um Grihamedi. Grihamedi, ele não está pensando na sua liberação. Ele está muito apegado a seus assuntos familiares, ao desenvolvimento econômico, querer mais e mais e mais e mais e mais. Por que que o meu vizinho tem e eu não tenho? Por que que ele comprou aquele carro novo e eu estou com esse carro velho? Isso é um Griha Medi. E Prabhupada vai explicar mais. Porque Dharma, Artha, Kama é o que fala aqui nesse verso. A pessoa que vive no centro de vida familiar obtém benefícios materiais executando rituais religiosos. Isso é Dharma. E deste modo satisfaz seus desejos, que é Kama, de desenvolvimento econômico, que é Artha, gozo dos sentidos, Kama. Mas não aqui você não vai encontrar Moksha, liberação. Um Grihasta, sim. Aqui falamos do Grihamedi. Um Grihasta é diferente. O Prabhupada vai falar mais sobre o comentário, mas um Grihasta, ele também pensa na sua liberação. Embora ele não se importe com a liberação, ele pensa e ele aceita liberação. Como sabemos, existem 5 tipos de liberação, né? O Prabhupada, ele explica aqui no seu significado. Há 2 classes de chefes de família, e vamos aqui incluir também 2 classes de donas de casa, tá bom? Um se chama Grihamedi e o outro Grihasta. O objetivo do Grihamedi é o gozo dos sentidos. O objeto e o objetivo do Grihasta é a autorrealização. Aqui o Senhor está falando sobre o Grihamedi, ou seja, a pessoa que quer permanecer neste mundo material. Ou seja, um Grihamedi, como eu falei, ele não está pensando em liberação, moksha. Ele está contente vivendo neste mundo material. Uma vez, Prabhupada estava dando uma aula e assim, isso no princípio do movimento, tinha um bando de hippies, né? E aí Prabhupada falou, você pode nascer como um cão, um gato, isso e aquilo, né? Aí na audiência um rapaz lá falou, eu quero nascer como um cachorro. Aí Prabhupada falou, você tem minhas bênçãos. Então nós temos que ser cuidadosos com o que nós desejamos. O Grihamedi, ele deseja, ele quer continuar ainda nessa existência material, porque ele pensa que nessa existência material eu serei feliz. Ele sempre tem essa esperança, porque sabemos, não é? A esperança é a última que morre. Enquanto nós não somos iluminados espiritualmente, estamos enredados com essa natureza material, nós sempre vamos ter a esperança de que eu vou ser feliz nesse mundo material. Eu tentei aqui, não consegui, mas agora eu vou conseguir. Eu tentei fazer dinheiro aqui, mas não consegui, mas agora eu vou. E assim você vai sempre correndo atrás do gozo dos sentidos, sempre correndo atrás. Isso é dado o exemplo da mula, não? Da mula, o jumento.
porque, na verdade, o materialista ele é comparado no Bhagavad Gita como um jumento, muda, Narada Muda, não é? Que há 4 tipos de seres humanos, que é aquele que é o muda, muda é o tolo, o jumento. Você põe assim uma cenourinha na frente do jumento e ele vai correndo o dia inteiro atrás daquela cenoura, querendo agarrar aquela cenoura. Enquanto isso, você carrega a sua lomba, né? Com pesos, você carrega as suas costas com peso e mais fardo. Então, assim mesmo, o materialista, um Grihamedi, ele está ali com uma cenoura na frente dele. Eu vou ser feliz nesse mundo, eu vou ser feliz nesse mundo. Eu vou agarrar essa cenoura, eu vou agarrar essa cenoura. Mas ele nunca agarra essa cenoura, porque essa cenoura é ilusória, ou seja, a natureza material coloca aquela ilusão para você pensar que você vai alcançar aquela cenoura. Assim como o patrão do jumento, dono do jumento, põe lá uma cenoura na frente do jumento e o jumento fica atrás da cenoura o dia inteiro. Então, esse senhor que coloca a cenoura, esse senhor é uma senhora, é Maia, é a grande ilusão desse mundo material. Então, esses são os Grihamedis, eles querem permanecer neste mundo material. Ah, eu estou feliz dentro desse mundo material. Sabemos da história de Indra, não é? Que foi amaldiçoado a nascer como um porco. Indra, ele estava foi amaldiçoado, um corpo de porco. Brahma ficou compadecido do senhor Indra. Que isso, você é o rei dos céus. Vamos voltar para o céu. A Indra estava lá desfrutando na forma de um corpo, comendo seu excremento. Não, 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 eu estou feliz aqui. Isso é o Grihamedi. Você tem que se perguntar, nós temos que nos perguntar: será que eu estou nessa categoria? Será que eu ainda estou correndo atrás da cenoura? E eu, não, vou tentar mais uma vez, mais uma tentativa. Uma vez eu era muito jovem e eu vi assim, o mundo inteiro parou para ver uma grande luta de peso pesado. Não me recordo se era Cassius Clay, não me recordo quem era. Era um grande lutador e assim ele foi nocauteado. Ele foi nocauteado e ele quis se levantar e o outro já estava pronto para dar outro murro. Então é assim, nós somos a todo momento nocauteados nesse mundo material, sempre levando, e mesmo assim nós queremos, como temos uma forcinha, queremos nos reerguer e pá, lá vem Maia, mais uma vez, isso é Grihamedi. Então nós temos que nos perguntar, será que eu sou esse Grihamedi? Será que eu estou correndo atrás dessa felicidade material? Será que eu ainda tenho esperança dentro desse mundo material? Um grihasta é diferente. Um grihasta, ele tem a mesma mentalidade ou segue nos passos da grande rainha Kunti, que dizia que Krishna, você pertence àqueles que são completamente destituídos materialmente, que já não tem mais esperança de que esse mundo material foi feito para mim, para o meu prazer. Isso é um grihasta. Um grihasta é aquele que ele está dedicado ao seu dever. Um grihasta, um chefe de família, ele tem responsabilidades com o filho, com a esposa, dona de casa, tem responsabilidade com filhos, com o esposo. Todos têm responsabilidades e eles trabalham duramente dentro dos seus deveres, mas eles entendem que tudo que eu faço pertence a Deus. Tudo pertence a Krishna. A minha casa pertence a Krishna. Eu vou fazer da minha casa um templo de Krishna. Eu vou convidar meus amigos e vou cozinhar uma prachada. Vou oferecer o alimento a Krishna com devoção e vou distribuir essa prachada, esse alimento santificado para aqueles que vierem em casa. Um grihasta, ele sempre tem na sua casa a prasada para oferecer para aqueles que estão chegando.
Assim como Prabhupada, não é? Prabhupada, ele tinha, isso no começo do movimento também, tinha uma jarra cheia de gulab jams, deliciosa. Ali Prabhupada fazia e deixava ali para os devotos pegarem. Quando eles quisessem, eles podiam ir lá e pegar um gulab jam. Isso é ali Prabhupada não era um grihasta, ele era um sannyas, mas ele estava nos ensinando o que é um devoto de Krishna. Na sua casa ele sempre tem prashada. Eu tenho um amigo, não vou citar o nome aqui para não deixar ele vermelho, né? Mas eu tenho um amigo que ele sempre tem prashada na sua casa. Não importa, eu ligo para ele, estou chegando, você tem alguma prashada? Nem precisa ligar, porque eu sei que eu vou chegar lá, vai ter uma prashada. Porque ele é um grihasta. Um grihasta, um grihasta, essa é a natureza de um grihasta. Qual que é a qualificação principal de um grihasta? Generosidade. Ele quer dar Krishna, ele quer distribuir os livros de Prabhupada, ele quer dar prashada, ele quer fazer da sua casa um templo de Krishna, ele quer convidar as pessoas para virem ouvir sobre Krishna, se associar. Ele abre as suas portas. Então, aí você deve se perguntar: será que eu estou agindo como um grihasta? Eu estou fazendo isso? Eu estou cozinhando, querendo dar prashada? Eu estou distribuindo os livros de Prabhupada? Eu estou abrindo a minha casa para chamar as pessoas e distribuir a consciência de Krishna? Então, nós temos que ver aqui, Prabhupada está explicando a diferença Grihamedi e Grihasta. Então, mais uma vez, o Grihamedi, ele quer permanecer neste mundo material e não se importa de continuar no mundo material. Aí ele continua: sua atividade consiste em usufruir de benefícios materiais. Essa palavra, usufruir. Usufruir de benefícios materiais, usufruir, porque nada nos pertence. Tudo pertence a Deus. Como nós podemos pensar que isso me pertence? Então, os Grihamedes, eles acumulam e querem mais e mais e mais, e não querem share, não querem compartilhar nada com as pessoas. Eles querem usufruir dos benefícios materiais pessoalmente ou extensivamente, não é? Filhos e coisas assim, executando rituais religiosos com vistas ao desenvolvimento econômico e, desse modo, satisfazer finalmente seus sentidos. Ele não quer mais nada. Uma pessoa desse tipo trabalha arduamente por toda a sua vida para tornar-se muito rica e comer e beber com qualidade, dando alguma caridade, né? Às vezes ele até se posa como uma pessoa caridosa. Então, Grihamedi, ele também é caridoso, mas caridade não é uma grande qualidade. É uma qualidade que deve ser mantida. No Bhagavad Gita diz que nunca devemos abandonar caridade. Mas isso no Bhagavad Gita é explicado, caridade no modo da paixão, caridade no modo da ignorância. Então ele dá caridade, mas para obter resultados daquela sua caridade. Então, dando alguma caridade como atividade piedosa, ele poderá alcançar uma atmosfera planetária superior, em planetas celestiais, em sua próxima vida. Mas ele não quer suspender a repetição de nascimentos e mortes. Nascer, crescer, adoecer, envelhecer e morrer. E acabar com os concomitantes fatores de sofrimento da existência material. Uma pessoa assim se chama Grihamedi. Agora, Prabhupada vai falar sobre Grihasta. O Grihasta é a pessoa que vive com a família, esposa, filhos e parentes,
porém não tem apego por eles. Olha só, ele vive com família, parentes, mas ele não tem apego. Claro que a afinidade existe, não? A afinidade existe. Ele não tem aquele apego demasiado, mais do que o necessário, não? É necessário você ter apego, afinidade a seus membros familiares. Mas esse apego doentio, o que Prabhupada chama no Bhagavad Gita de doença da pele, como a doença da pele, não? Então, o guerreiro é a pessoa que vive com a família, esposa, filhos e parentes, porém, não tem apego por eles. Ele prefere viver como chefe de família a ser mendicante ou sannyasi. Então, ele não está pensando que eu vou ser um sannyasi. Claro que também é dito nos Vedas, e próprio Prabhupada, ele incentiva, né, aqueles que alcançaram os seus 50 anos, 60 anos, a tomarem vanaprastha e sannyasi. Uma pessoa com 60 anos, ele deve seriamente pensar em tomar sannyasi e ficar completamente livre de qualquer enredamento material, não? Mas o chefe de família, ele não está pensando que eu vou viver como um sannyasi, mendicando como um sannyasi, mas seu objetivo principal é alcançar a autorrealização. Mas ele está pensando em autorrealização. Ele não está pensando em ser um mendicante, ele não está pensando em ser um sannyasi, mas ele está pensando em como eu vou me autorrealizar, como eu vou realizar que eu sou um servo eterno de Krishna. Porque é doloroso, né? Prabhupada fala no significado do Bhagavad Gita que é muito doloroso acabar com esse estreitamento ou relacionamento familiar e tomar sannyasa. Ele mesmo fala que muitas vezes sonhava com seu mestre espiritual e seu mestre espiritual dizia para ele que ele tinha que tomar sannyasa e ele via com temor aquela ideia. Imagina, mesmo Prabhupada, isso é o que ele descreve, que ele sonhava com seu mestre espiritual dizendo que você tem que tomar sannyasa. Aí Prabhupada acordava sobressaltado e como que eu vou abandonar minha família? Então, o chefe de família tem esse relacionamento também, essa responsabilidade familiar, mas ele não pode ser apegado, né? Porque na vida de Prabhupada também sabemos, ele falou isso, que ele sonhava com seu mestre espiritual para que ele tomasse sannyasi, e sabemos também, estudando a vida de Prabhupada, que ele estava na vida familiar, mas ele não estava apegado à vida familiar. Quando ele estava na vida familiar, ele viajava pregando, ele estava pregando, fazendo seus negócios, mas ele tinha uma responsabilidade com a sua família, não? Então, aqui Prabhupada diz que o objetivo principal do Grihasta é alcançar a autorrealização, ou seja, chegar ao padrão de consciência de Krishna. Aqui, entretanto, o Sr. Kapila Deva está falando sobre os Grihamedis, que fazem da próspera vida materialista sua meta, a qual eles alcançam mediante cerimônias sacrificatórias, caridades e boas ações. Então, assim, mesmo assim, um Grihamedi, ele tem princípios morais e éticos e religiosos. Um casal, um chefe de família que nem tem princípios religiosos, nem Grihamedi é. Eu não sei qual seria a categoria, mas um Grihamedi, de acordo com esse verso, de acordo com Prabhupada, é uma pessoa que executa rituais religiosos, ele tem uma prática religiosa. Eles galgam boas posições e, como sabem que estão consumindo seu capital de boas atividades, eles repetidamente executam atividades de gozo dos sentidos. Prahlada Maharaja diz: Punaha punas charvita charvananam. Eles preferem mastigar aquilo que já foi mastigado. Como eu falei desde o princípio, não?
Tentamos, 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 a esperança é a última que morre, você mastiga, mastiga, você está ainda chupando aquele seu chiclete e ainda pensa que aquele chiclete vai te dar um sabor. Não, uma hora você chega a entender, pô, esse chiclete não dá mais. Repetidamente experimentam as dores materiais, mesmo que sejam ricos e prósperos, mas não querem abandonar esse tipo de vida.